A paz do Senhor Jesus, que Deus os bendiga em nome do soberano. Em nome de Cristo, seja bendito. É a passagem do segundo livro dos reis de Israel. No capítulo 5, nós vemos um episódio onde existia um homem chamado Naamã, homem muito poderoso, homem bastante estratégico, vencedor de muitas batalhas, mas ele tinha uma batalha que ele não conseguiria vencer. A sua destreza de guerra, o seu poderio de combate não poderia vencer uma guerra que ele tinha, e que esta luta o afastaria da família, o afastaria do afago, o afastaria naturalmente do carinho da mulher, do abraço dos filhos, das pessoas que o amavam. Poderia somente achegar-se a ele, mas com certo limite, por causa da sua lepra. As suas vestes tapavam a sua lepra. Mas imagino como Naamã chegava em casa e a situação mudava. Imagino quando Naamã ele teria que, às vezes, mostrar alguma mancha do seu corpo, alguém ver alguma mancha do seu corpo. Imagino como as pessoas pensavam, o que as pessoas pensavam dele. E aí nós estamos diante de um texto em que Deus ele permite que Naamã, em uma de suas guerras, ele pudesse ali levar como prisioneiro uma menina. E essa menina, ela conhecia um homem. Ela conhecia um homem que temia o Deus de Israel. E essa menina, ela chega e fala: se o meu senhor falou com a sua senhora, se o meu senhor conhecesse o homem de Deus que está em Israel, ele o curaria dessa lepra. E assim foi. Interessante a conversa, mas o mais interessante é que Deus ele usa de diversas formas para que o nome dele seja propagado. Ele permite muitas coisas. Ele permite uma doença na sua vida. Ele permite uma situação na sua vida para que você possa entender que ele é soberano. Muitas das vezes nós temos os nossos conflitos internos e nós passamos mal, nós não perdoamos, e aquilo vira para nós, como diz a Bíblia, como uma doença para os ossos. Aquilo, às vezes, da nossa mente desce para o coração, e aí essas mágoas que nós carregamos, essas coisas que nós escondemos, elas fazem com que isso acarreta um mal para o nosso psicológico e desce para o coração e atinge o nosso corpo físico. Estou falando aqui psicologicamente. O que a Bíblia nos aponta é que vem para a mente, desce para o coração e se espalha para o corpo físico, trazendo então
diversos tipos de problemas para o nosso corpo, e aí atinge a nossa alma, consequentemente, e a frustração atinge o nosso espírito. Por causa de um sentimento de não perdoar, um sentimento de grandeza, sentimento que estava na vida de Naamã era um sentimento de grandeza. Ele manda ali, pega suas carruagens, seus cavalos, pega algum ouro, pega alguma prata, pega algumas coisas e vai levar como presente, que se caso ele houvesse sido curado, ele pagaria por aquela cura. Esta era a meta de Naamã. Naamã chega, pede para que o seu servo vá lá e chame ao profeta. O profeta não vai atender. O profeta vai dizer: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. A indignação de Naamã é porque existiam outros rios tão limpos, mais perto, mais bonitos, para que ele pudesse mergulhar. E aí agora o profeta manda ele mergulhar logo no Jordão, como que se fosse em São Paulo um rio Tietê, como se fosse em Belo Horizonte o rio Arrudas. E assim vai. Mas Deus ele queria mexer com o ego de Naamã. Naamã se recusa e sai dali tão triste, tão abatido, mas o seu servo chega para ele e fala assim: meu senhor, se ele tivesse te pedido tantas moedas, o senhor daria? Ou outra coisa, o senhor daria? Sim, ele falou: não te pediu nada, ele só te pediu para que você mergulhasse no Jordão 7 vezes. Logo caiu o semblante de Naamã, mas Naamã, ele ouve o conselho ali do seu soldado, e aí ele vai. Ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Bíblia diz que no 7º mergulho, Naamã ele sobe e a sua pele se tornou limpa como a de uma criança. O que eu quero dizer com isso? Nessa mensagem, nessa reflexão? É que muitas das vezes nós estamos mergulhados em tanto poderio que nós temos. Muitas das vezes nós estamos sufocados em autoridades. Nós temos autoridades, nós temos nome, nós temos pessoas, nós temos milhares de amigos, nós temos tantas coisas. E muitas das vezes Deus quer quebrar o nosso ego. Deus ele quer quebrar para que nós possamos entender que Ele é quem faz todas as coisas. E às vezes nós encaramos problemas na nossa vida ministerial, na nossa vida num todo, em que nós nos prostramos e os problemas da vida, as nossas perdas, vêm a fazer com que as pessoas distanciem de nós e que nós entramos em situações que nós não conseguiremos sair. Na nossa mente nós não conseguiremos sair. Mas Deus ele enxergou uma saída para aquele homem, não era massageando o ego dele como ele queria. Ele queria que o profeta chegasse lá e fizesse uma oração, fizesse uma mágica e o seu corpo fosse limpo. Não, mas Deus queria que ele descesse, ele teria que descer, teria que se humilhar na presença de Deus e atender aquilo que o homem de Deus havia determinado através do Espírito Santo que estava na vida do profeta. Aí o profeta, ele simplesmente não disse nada. Acontece que ele foi lá e mergulhou, no 7º mergulho ele ficou são, ficou curado. Esta mensagem de hoje é para quebrar o ego de alguém. Alguém que está enfermo, alguém que está problemático, alguém que sofreu perdas, alguém que até desacreditou
que Deus poderia resolver a sua questão, a sua situação. E abandonou até a fé. Chega até a respirar quando eu falo de fé. Abandonou a fé. Mas Deus, Ele quer nesta manhã quebrar alguém. Deus nesta manhã, Ele quer amassar um barro. Ele quer quebrar este vaso e fazer de novo. Ele quer quebrar esse vaso e moldá-lo novamente. Mas se for preciso mergulhar 7 ou 70 vezes para que você possa restabelecer a paz dentro da sua casa, a cura do seu corpo físico, o retorno daquilo que você perdeu, a restituição, faça o seguinte: ouça a voz do profeta. Ouça esta profecia. Mergulhe no oceano do Espírito e te humilhes perante a presença do Senhor, que Ele, ao seu tempo, vai te exaltar. E creia, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Não espere desse que vos fala palavras para massagear o seu ego, porque a Bíblia não é assim. A Bíblia confronta, a Bíblia ela exorta, a Bíblia ela nos ensina. E assim, quem quer vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então a Bíblia não é para massagear o ego de ninguém, é para confrontar aquilo que está errado. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia de hoje. Aqui seu amigo pastor Edson André, Assembleia de Deus Ministério Internacional do Guará, em Campos Belos, do Goiás. Inscreva-se no nosso canal. Nosso canal é Pastor Edson André, Vida no Altar. Compartilhe. Deixe lá o seu like ou o seu dislike, ou o seu gostei ou não gostei. E envie para alguém que você sabe que precisa de mergulhar nas águas sujas para subir com a sua alma limpa e lavada. Abraço forte. Se você quiser uma oração, ligue para nós, nosso WhatsApp, manda uma mensagem de texto, 62991841258. Seu amigo pastor Edson André. Deus abençoe.